Paz, irmão, boa tarde, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui para a nossa meditação hoje a palavra que vai se encontrar em Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder edificar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por nós. E olhando isso, irmãos, eu vi que realmente, no versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder edificar firme contra as ciladas do diabo. E no 13 diz: portanto, tomai toda a luz para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso aqui, no mesmo texto, reforça duas vezes: revesti-vos, tomai toda a armadura de Deus. E nisso, muitas das vezes, a gente tem a dificuldade de compreender que realmente há uma guerra espiritual. E muitas das vezes a gente preocupa, a gente guerreia por tantas coisas banais no mundo, e a gente esquece que a luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nisso aqui é o Senhor fazendo a gente entender que muitas das vezes a gente quer ter a razão de tudo, que a gente quer brigar por tudo, por todos, sabe? A gente muitas das vezes esquece e briga com as pessoas e acha que tá tudo bem, que a pessoa que nos fez mal, a pessoa que tá errada, mas é que é o Senhor reforçando e fazendo a gente entender que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade, são contra coisas que a gente não consegue ver, não consegue enxergar. E a gente está lutando a guerra errada da maneira errada, achando que a gente tem que estar contra o irmão, contra a carne, contra a sangue, sendo que não é, sendo que tem que ser a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, são forças que influenciam, mas que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, e por isso tem um grau a mais de dificuldade da gente lutar contra forças que, se não fosse a misericórdia de Deus, são maiores do que nós, teria nos destruído, sabe? É lindo ver como Deus nos muda, nos transforma e bota a gente, prepara a gente como soldado no exército dele para guerrear contra forças que um dia nos dominaram, porque aqui diz que a nossa guerra é contra principados e potestades. E eu dei uma pesquisada e, pelo que eu entendi, principado e potestade tem uma grande diferença. Principados são considerados espírito maligno de alto escalão no reino das trevas. Eles atuam e influenciam grandes estruturas como governo, como nações, como políticos. Eles têm um grande poder, eles são um dos maiores do alto escalão no reino das trevas. Já a potestade é um grupo também é considerado um espírito maligno, mas ele influencia em grupo específico. Ele atua oprimindo, prendendo pessoas espiritualmente. As potestades são demônios que estão mais perto das pessoas, não influenciam grandes coisas como os principados. As potestades influenciam em medo, em vício, em comportamento, em opressões espirituais, ou seja, são as potestades que prendem pessoas espiritualmente, em vício, em medo, que oprimem a gente. Esses têm mais acesso ao homem, tá? Mais incluído em grupo de pessoas. Já os principados atuam em grandes coisas, influenciam o governo, coisas maiores. E nisso, se a gente parar para pensar, quem somos nós para lutar contra forças que, se não fosse a misericórdia, seria da gente, sabe? E é Deus nos chamando, nos despertando, abrindo nossos olhos para nós lutarmos uma guerra invisível que a gente não vê, que é uma força que vem sobre nós, mas que a gente não consegue ver, mas é Deus nos exortando através da palavra a nos revestirmos da armadura dele para permanecer firme contra a cilada do diabo. É Deus dizendo: vai ter guerra, vai ter luta,
vai ser difícil, tu vai ter que resistir. Tu se reveste para tu resistir, porque não vai ser fácil. Mas Deus nos exorta a ser revestido de toda a armadura dele. E diz também para que a gente possa resistir no dia mau. E quantas vezes chega o dia mau e a gente não está revestido? E a gente muitas vezes está sem discernimento espiritual e acha que é coisa natural. Ah, não é porque eu estou cansado, não é porque eu estou desanimado. Mas a gente ali está sendo alvo do ataque das trevas, de um ataque espiritual que a gente não consegue ver. Mas a gente não está revestido, a gente não está blindado, e a gente acaba sendo alvo. E muitas das vezes a gente generaliza, normaliza tudo. Quando é uma guerra espiritual, são forças espirituais. E aqui o Senhor nos exorta para cingir-nos com a verdade, se revestir com o coração da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho. E o que me chama a atenção é embraçando o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. No versículo 16 diz isso. Isso me chamou a atenção, porque aqui é o Senhor dizendo a importância da fé no meio de uma guerra, no meio do ataque do maligno. Por quê? Porque a fé é como olhos espirituais que o Senhor nos dá, o que nós, se permitimos ter acesso, se permitimos, queremos ver situações que a gente crê que vai acontecer, que vai mudar mesmo quando tudo está dando errado. E aqui é Deus dizendo, na guerra tu vai precisar do escudo da fé, porque com ela tu pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai lançar seta, ele vai lançar dardo, mas pela fé tu vai repreender, tu vai apagar todos eles. E quanto é importante a fé na nossa vida, porque o inimigo muitas vezes investe de forma tão pesada que ele tenta tirar nossa fé, tenta tirar nossa esperança de tudo que um dia o Senhor disse que faria na nossa vida, e ele tenta nos impedir de acessar esses olhos, a qual nós, através desses olhos, conseguimos crer em coisas que nós não vemos, e no momento tudo está dizendo que não, e a gente crê. E é isso o Senhor falando: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como é importante, porque não adianta estar na guerra com capacete, com escudo, com cinto, com sapato e não ter a espada, porque como é que tu vai atingir o teu inimigo? E aqui é o Senhor dizendo, muitas vezes a gente acha que guerra é aquela que a gente vê, sabe, como a gente vê guerras aí por todo o Brasil, mas não, isso é uma guerra espiritual. Ela é ainda mais intensa, porque a gente não vê onde está o inimigo, a gente não sabe de onde ele vai vir. Mas é que é o Senhor dizendo, se nós se revestirmos de toda a armadura, vamos estar blindados, independente de onde vier o ataque. Vai vir de cima, tem o capacete, vai vir de baixo, tá firme na rocha, tá firme na base, tá com os pés da preparação do Evangelho da paz. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o que vale aqui é onde você está com seus pés. Porque os pés, basicamente, a gente sabe que ele que traz o apoio para o corpo. É onde a gente está com o nosso pé firmado, que tem um equilíbrio do corpo, a qual nós conseguimos ficar firmes, conseguimos andar com os pés no chão. É aqui está dizendo que não é somente, não está escrito aqui com um chinelo, com não, está dizendo aqui na preparação do Evangelho da Paz, ou seja, na obra do Senhor, na palavra. Ou seja, então quer dizer que a palavra não só é defesa, não só é espada, mas também é base. Tu quer um exemplo disso? Jesus dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não porque foi edificada sobre a rocha, mas também tem outra casa que foi edificada sobre a areia. Ou seja, aqui está representando como dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que está edificada na rocha e na areia, mas no dia bom, enquanto não tem luta, enquanto não tem dificuldade, tem gente que está de fora, ele está falando, são iguais, são parecidas, são a mesma coisa, não tem diferença alguma, porque está no mesmo lugar. Ô Jesus, mas é quando vem a luta, quando vem a guerra, a adversidade, que você vai ver quem é ou quem não é, porque só vai ficar de pé quem tá firmado na rocha. Ô Jesus, tem gente que tá olhando, tá falando, é tudo a mesma coisa, tudo no mesmo lugar, mas é no dia da adversidade que vai fazer separação entre quem é o joio, entre quem é o trigo. Então aqui é Jesus dizendo que a palavra não serve só como espada, como defesa, mas a palavra também serve como base, onde nós estamos sustentados nossos pés, vai mostrando dia mal se vamos permanecer de pé ou não. Tá Jesus no deserto sendo tentado pelo Satanás. Jesus então diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
sai da boca de Deus. Ou seja, não só de pão, não só das necessidades vai viver o homem, mas de toda a palavra. Ele é Jesus. Ele não estava usando fisicamente uma espada, mas ele é representado como um deserto espiritual, porque ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele não ganha Satanás gritando, batendo, não, é na palavra do Senhor. E a gente vê que ele não estava carregando fisicamente a espada, mas a palavra estava nele. Ele tinha o conhecimento da palavra. Em Apocalipse vai dizer que a palavra que sai da boca dele é como a espada de 2 fios. E através da palavra do Senhor ele venceu o inimigo. É Jesus nos dizendo: tu vai ter que estar firmado na palavra, no evangelho do Senhor. Mas a palavra também vai servir de defesa, vai servir de ataque para o inferno, vai servir, ó Jesus, meu Deus. E a palavra vai te sustentar também no dia mau. Vai vir o ataque de cima, vai vir um ataque de baixo, vai vir um vento. Oh, Jesus, não é sobre a estrutura, não é sobre ser o mais bonito, o maior sobre o menor, mas é aonde você está posicionado, onde você está com os teus pés, que vai mostrar se no dia mau tu vai permanecer de pé ou não. Meu Deus do céu, e é Jesus dizendo isso pra gente, irmãos. Muitas das vezes não é sobre você estar todo dia no culto, não é sobre você estar todo dia com a Bíblia debaixo do braço falando eu tô com a espada, oh Jesus, mas é sobre você ter a espada dentro de você. É sobre você ter conhecimento da palavra do Senhor. E quando o inimigo vier te afrontar, vier te tentar, tu ter a palavra, tu ter o conhecimento da palavra para poder vencer, para poder atacar os ataques, o bombardeio do inferno, meu Deus. Então que a cada dia devemos nos fortalecer do Senhor, devemos buscar conhecimento na palavra, porque é a palavra que vai nos fazer vencer. A palavra é vitória, a palavra é base, a palavra é espada, a palavra do Senhor é vida. Que o Senhor continue nos sustentando, nos capacitando e nos dando discernimento e conduzindo nas guerras, e nos fazendo fortes, nos dando resistência a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, eu me agradeço a minha oportunidade.